Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Tudo bem? Meu nome é Cláudio Seal, sou psicólogo clínico, professor de graduação e pós-graduação em psicologia, tá certo? E tenho formação em mindfulness. Minha base como psicólogo clínico é a teoria cognitiva comportamental. Bem, gente, como a gente tinha falado dos outros vídeos, né, a gente está discutindo aqui as relações interpessoais, ou seja, a capacidade da pessoa se relacionar com o outro da melhor maneira possível, né, se utilizando aí de certos componentes comportamentais que a gente chama, né, certas atitudes, ações, né, que podem ajudar o indivíduo a se relacionar melhor com as pessoas com quem ele convive. Né, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, a convivência ficou muito mais intensa, né, nos últimos tempos, em decorrência das exigências da pandemia e tal. E isso às vezes gera conflitos, dificuldades, né, na relação com o outro dentro de casa. Muito bem, gente. Hoje eu vou falar sobre um aspecto que até agora eu não comentei, que é que eu vou chamar aqui tecnicamente de comportamento não verbal. O que é isso, comportamento não verbal? São os aspectos do corpo, né, que não está usando a vocalização, a voz, para comunicar coisas. Então, nós usamos o corpo também para comunicar, para falar com o outro, para se relacionar. Não se restringe só à palavra falada. Né? A palavra falada foi o que eu comentei até agora. Né? Discuti com vocês como é que se fala quando se dá um feedback, quando está querendo reclamar com alguém a respeito de alguma coisa, né? Quando quer dar uma opinião, né? Ou fazer um pedido. Então a gente falou muito do que se fala, né? Mas a gente não falou do aspecto corporal, né? Vocês sabem que o corpo também comunica, o corpo fala. Tá? Então, quando você estiver interagindo com alguém, você tem que estar atento a esse aspecto corporal. Né? Como é que você está usando o seu corpo para comunicar aquilo que você deseja? Né? E o primeiro aspecto aqui, gente, que eu vou comentar com vocês é o aspecto do olhar. Né? Então, quando você estiver falando com a pessoa, é desagradável, né? Vocês estão me vendo aqui na câmera, digamos que eu esteja falando com vocês olhando assim. Oi, gente, hoje a gente vai conversar sobre relações interpessoais, habilidade social, que é uma coisa muito importante. Imagine que coisa desagradável, né? Eu falar com vocês o tempo todo, vocês olhando esse vídeo e vendo que eu estou olhando para baixo, né? Ao invés de estar olhando para frente, né? Para que vocês se sintam olhados também, né? Então, na hora que você estiver falando com a pessoa, na interação, seja na intimidade, seja com colegas, é interessante que você olhe nos olhos da pessoa. Né? Não fique olhando para baixo enquanto fala. Se você olha para baixo enquanto fala, se você desvia excessivamente o olhar enquanto fala, dá a impressão que você não está ligado ao que está dizendo, dá a impressão que você não está acreditando naquilo que está falando, passa uma insegurança e a outra pessoa não se sente acolhida por você. Né? Então, o olhar ele indica disposição para interagir, para que a conversa continue. Ao mesmo tempo, ao contrário, né? Quando você está falando com a pessoa está falando, 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 e você quer interromper a fala porque você não quer mais interagir com aquela pessoa, a mesma coisa ao contrário, né? Então você diminui a frequência do olhar, para de olhar para a pessoa e assim você tem dá um sinal para outra pessoa que aquela conversa ela deve chegar ao fim, que você não está mais interessado na conversa. Uma outra coisa também, gente, que você deve utilizar é o sorriso, tá? O sorriso e a expressão facial de maneira geral, né? Mas o sorriso eu acho que é o principal elemento da expressão facial, né? Então, além do olhar, você, na interação, se você quer reduzir tensões, se você quer melhorar ali aquela conversa e aquela interação, o uso de um sorriso é sempre bem-vindo. Né? Então, sorri enquanto está falando, demonstra tranquilidade, demonstra proximidade, demonstra afeto, né? Na hora que você está interagindo com a pessoa. Obviamente, gente, vão ter situações em que o sorriso não cabe, eu sei disso. Né? Situações em que a conversa é muito séria, é uma discussão grave, né? Aí não cabe tanto um sorriso.
Mas numa situação em que há um conflito e uma tensão muito grande, um sorriso pode diminuir essa tensão, né? Você sorrindo, você pode aí reduzir, né, aquela tensão que fica no ar na hora que duas pessoas estão discutindo, né? É importante também dizer que o sorriso, muitas vezes as pessoas usam para ocultar emoções, né? Então a pessoa está nervosa e fica sorrindo quando está nervosa, né? Para camuflar emoções também é utilizado o sorriso, tá? Então você tem que ter cuidado no uso do sorriso para que ele não fique muito constante, tá bom? Você pode usar o sorriso, então, não só como afeto, mas como também pacificação em situações de tensão e de conflito, tá? Outra coisa que o corpo também indica é a direção do corpo, né? Quando você está falando com a pessoa, se você fala com ela de lado, sem estar direcionado para a pessoa enquanto fala, a pessoa muitas vezes pode se sentir desprezada, pode sentir que você não está ali muito atenta ao que ela está falando ou dando interesse. Você quer que a pessoa se sinta acolhida por você, na hora que ela estiver falando, na hora que você também estiver falando, direcione seu corpo para a pessoa. Então a direção olho no olho, ombro no ombro, né? Então o corpo fica na direção da pessoa que você está interagindo. Isso ajuda muito também, passa uma boa mensagem aí de interesse e de acolhimento na hora que você está falando, né, com a pessoa. Outra coisa também é a gesticulação. Quando você está falando, né, o uso do gesto, ele passa para outra pessoa convicção, passa para outra pessoa que você está ali acreditando no que está falando, né, e ajuda inclusive na verbalização, né, de você passar mais verdade na hora que você está ali falando e gesticulando com as mãos, né? Se você falar, por exemplo, né, com as mãos presas dentro do bolso, né, da calça, assim, né, sem abrir os braços e falar, parece que você está se sentindo oprimido, envergonhado, parece que você não está se sentindo bem naquela posição. Então, para passar uma percepção de tranquilidade e descontração, é interessante que você gesticule, né? Além, claro, de passar convicção, né? E a gesticulação, como eu disse, ele facilita a fluência verbal, né? Aquilo que você está falando, né? A outra coisa também é a questão da distância e proximidade, né? Então, quando você está falando com essa pessoa, né, e se essa pessoa é íntima sua, se você quer intimidade com ela, se você quer passar calor humano no discurso, afeto, é importante que você fique próximo da pessoa, né? Você falar a uma distância muito grande da pessoa passa uma frieza, passa pouco interesse em se envolver naquela conversa e com aquela pessoa. Então é importante quando você estiver falando com a pessoa, se for uma pessoa da sua intimidade, que você se aproxime dela e ao se aproximar você demonstra interesse em interagir de maneira mais íntima. O contrário também, né? Caso você esteja interagindo com alguém que não é uma pessoa no qual você tenha muita intimidade, se aproximar demais é desagradável muitas vezes para a pessoa. A pessoa se sente intimidada. Então, mantenha uma certa distância da pessoa quem você está conhecendo para não ela se sentir acuada, invadida no seu espaço, que é um espaço imaginário que a gente tem, né, de proteção. Obviamente que essa questão de proximidade e distância atualmente está afetado por causa da pandemia, né? Na verdade, todos nós temos que manter um distanciamento, né, em decorrência da doença, para se prevenir. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa para você ficar atento, tá legal? Nas próximas interações. E é isso, gente. Hoje o que eu falei aqui foi sobre a questão do corpo, né, e do movimento dele. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, espero que curtam e também divulgue entre os seus amigos, tá certo? Um abraço e até a próxima.